Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, depois de mais de uma breve paragem. Voltamos agora já para o sprint final para celebrarmos a Páscoa. É melhor tirar essa base aqui para vir para aquele lado, que é para não ficar ainda mais cruzado. Então, falta aqui estes hábitos aqui deste novo espaço. Padre Mendo, como é que tem sido este princípio do tempo da Quaresma, aqui na paróquia e nas atividades pastorais que tens dado mais atenção? Então, isto é um princípio que vai já no meio, portanto já passaram 4 semanas praticamente desde que começámos. Aliás, faz os mesmos 4 semanas hoje que estamos a gravar. Estamos a gravar numa quarta-feira e começou na quarta-feira de cinzas a Quaresma e, portanto, parecendo que não, eu não sei se é por este ano a Páscoa ser mais tarde e por isso a Quaresma ser mais tarde também. Acontece que foram 4 fins de semana onde aconteceu tudo, o que é ótimo e também desafiante no sentido de conseguirmos dar atenção devida a cada coisa. Mas acho que foram muito ricas estas últimas 4 semanas, assim, no geral falando. Além de já serem riquíssimas estas primeiras semanas da Quaresma, e cada domingo que tem assim a sua riqueza, como vamos falar hoje um pouco, para ajudar a fazer um bocadinho de síntese naquilo que foi o caminhado até agora. Mas tivemos uma série de coisas que se calhar convinha comentarmos um bocadinho também para fazer história, para partilhar e também ver o que é que podemos fazer melhor daqui para a frente. Devo dizer que foi preciso escrever, não? Porque a vida está tão intensa que a gente ter memória mais do que 2 semanas já é assim um grande prémio. Mais que 2 dias, não é? Mais do que 2 dias. Por acaso, às vezes... Deixa-me escrever aqui mais uma coisa que eu também, pelo menos comigo, também foi importante e já me tinha esquecido. É que teve o retiro também no início de tudo isto. Mas aí na bocada estava-me a ligar a uma pessoa que tinha falado há umas semanas e eu até me senti orgulhoso de mim mesmo de ter conseguido ter memória para aquele... Mas por acaso é engraçado, as coisas que uma pessoa precisa mesmo se lembrar, ainda que não esteja às vezes no contexto certo ou assim, às vezes vem, não é? Vem no momento, portanto... Orgulhoso não de mim, mas de ter sido um instrumento para não parecer mal assim também, de vez em quando. Outras vezes não, outras vezes esqueço-me e faz parte também. Mas então, se calhar fazendo um bocadinho de percurso desde quarta-feira de cinzas, que acho que foi quando nós gravámos a última vez, não na quarta-feira, mas nessa semana. Tivemos, desde então, uma peregrinação paroquial a Fátima, isto no dia 15 de março. Tivemos um retiro que o Padre Nuno fez, que já também vai falar um pouco. Tivemos a festa do seminário de Caparide, que fez 40 anos. Aí no meio tivemos também a despedida do Padre Zé Miguel, que acho que já comentámos da última vez, portanto já foi. E tivemos... Entretanto, foi a tomada de posse. A sua tomada de posse na guarda e ordenação como bispo. E tivemos também uma formação dos campos dos Milongas e dos Cravas no Linhó para os animadores. E o Nautox, organizado pelos jovens aqui da Vigaria de Cascais, que foi na Igreja da Boa Nova. Portanto, se calhar comentando algumas destas coisas, não sei se temos tempo para tudo, começando se calhar pelo retiro do Padre Nuno, logo a seguir à quarta-feira de cinzas e ao primeiro domingo. Sim, é o retiro, a Diocese de Lisboa, neste caso, que é aquela que nós conhecemos e que pertencemos, mas não é só, porque naquela semana também estavam lá outros grupos de padres, mas a Diocese de Lisboa organiza para os seus padres assim, 3 datas de retiros ao longo do ano, que é para os padres poderem, assim, sem grande esforço, poder participar neste exercício de veras aconselhável para a sua vida sacerdotal. Eu costumo fazer este retiro que normalmente é na primeira semana da Quaresma e que costuma ser em Fátima. E correu muito bem, todos os retiros correm bem, ou seja, não se medem pelos frutos do retiro propriamente dito, assim, das sensações, ou de grandes pensamentos, ou de grandes resoluções, mas é um tempo de retiro, de encontro com Deus, de confronto da nossa vida com a palavra de Deus, e depois num lugar também sagrado, abençoado, como o Santuário de Fátima, também ajuda bastante. Este ano foi o padre Zé Carlos Nunes, um padre paulista que está em processo de encarnação na Diocese de Lisboa e que agora trabalha na minha paróquia de origem, na paróquia de Paço de Arcos, por isso foi Mas está mais em Caxias, não é? Na paróquia vizinha. Sim, as duas estão ligadas, sim. E pronto, foi sobre o profeta Jeremias.
Foi bom olharmos assim de uma forma mais detalhada e organizada para as profecias e para a vida e para o exemplo de Jeremias, e ver também aquilo que é a nossa dimensão profética, a nossa missão como padres também de anunciarmos e estarmos ao serviço da palavra de Deus. Foi muito bom. Quando é assim, quando é baseado na Sagrada Escritura, a palavra de Deus tem vida própria, não é? Tem poder próprio, por isso ajuda-nos a todos. Além disso, além de ser um momento também de oração, entre irmãos, padres de várias gerações. É engraçado que quando comecei, como é óbvio, era sempre do grupo dos mais novos, e por isso era sempre uma animação estar com padres mais velhos, que a gente conhecia pelo nome, mas se calhar nunca tínhamos estado assim tanto tempo juntos, e assim nos intervalos do almoço ou do jantar, dava sempre para conversarmos um bocadinho sobre as nossas vidas, sobre as nossas missões, e isso não perturbava a nossa vida de silêncio e de encontro com Deus, antes pelo contrário, permitia-lhe dar mais tons. E pronto, foi bom. Este ano, numa das noites, normalmente assim, no programa à noite é livre, porque há uns padres que gostam de dormir mais cedo, outros que gostam de dormir mais tarde. E, além disso, estando em Fátima, temos sempre o terço na Capelinha das Aparições, e este ano o santuário decidiu todos os dias fazer também a procissão das velas, dada a grande afluência diária de peregrinos à Cova da Iria, e por isso fomos rezar o terço todas as noites que tivemos, e numa dessas noites, a primeira em que fomos lá, fui com mais tempo de antecedência, e um senhor, um voluntário, um funcionário lá do santuário, eu estava todo agasalhado, estava muito frio, né? Então pediu a mim e depois outro padre, estávamos lá os dois em retiro, pediu para nós levarmos o andor de Nossa Senhora, por isso foi assim um momento engraçado em que participámos naquele terço e na procissão das velas de uma forma que não é muito comum para os padres, não é? Os padres geralmente vão atrás dos andores ou à frente dos andores com a sua capa das perses e a presidir a oração. Dia? Logo na terça-feira, quarta? Foi na terça-feira, sim. Segunda-feira nós temos um encontro à noite de anúncio do retiro, né? De introdução ao retiro, por isso foi a primeira noite livre, foi na terça-feira. E foi engraçado. Estava aqui a ver se estava para descobrir no página do Santuário de Fátima onde é que está o Padre Nuno com o Andor, mas eles só têm aqui os vídeos dos 2 dias anteriores para aí, não é? Para aí, depois apagam o resto, portanto não dá para ver. Pronto, e foi bom, foi portanto. E aliás, foi uma semana de Fátima, porque eu estava em retiro, tive retiro de segunda a sexta, lá em Fátima, e depois no sábado, dia 15, foi a paróquia a Fátima. Sim. E como depois no sábado e no domingo eu tinha um encontro das equipas de Nossa Senhora, o chamado colégio, também em Fátima, então na prática tive esses 8 dias quase, uma semana inteira, de segunda a domingo, em Fátima, pronto, a acolher a paróquia, não é? E depois foi engraçado vê-los partir, e pronto, e fiquei por Fátima para continuar também em oração, pelo bem de todos. Sim, e então tivemos depois no sábado esse encontro paroquial em Fátima, e mesmo na vila de Fátima para começar, não no santuário. Já estávamos há alguns anos a tentar fazer isto, ou seja, de celebrar mesmo a missa na igreja onde os pastorinhos iam à missa. Na última vez organizada foi engraçado que na igreja de Fátima foi o único casamento que tiveram nesse ano, foi no dia e na hora em que nós tínhamos organizado para celebrar lá a missa, por isso... Desta vez, como é o jubileu e queríamos dar um traço mais de peregrinação a Fátima, ao santuário, então decidimos começar na vila de Fátima, ou seja, na igreja paroquial dos pastorinhos, celebrarmos lá a missa, recordarmos também o seu batismo, vivermos no lugar e celebrarmos a Eucaristia diante do Santíssimo, que tantas vezes... cativava os pastorinhos para aquele encontro a dois, a sós. Por isso quisemos experimentar isso, até porque boa parte das pessoas desconhece, não é, esta geografia do santuário, então também foi bom nós percebermos melhor o contexto da vida dos pastorinhos. E depois, a partir da igreja de Fátima, então assim ao longo do dia, consoante também as idades e as capacidades atléticas de cada um, fomos indo a pé até ao santuário, onde chegámos lá já à meia da tarde,
para fazermos os passos finalizados, não é, dessa peregrinação a Fátima, passando todos lá por aquele pórtico que nos recorda o primeiro pórtico que foi feito na Cova da Iria, como assinalando que era um lugar sagrado, e pronto, e nós assumimos esse pórtico um bocadinho como um símbolo da Porta Santa, que é Jesus, para podermos chegar mais perto de Deus. Por isso eu acho que foi muito bom, eu já contei depois na missa. Depois, no domingo à tarde, voltei de Fátima e presidi a missa da noite, aqui, a missa da tarde, e revelei uma mensagem que recebi de uma mãe de um pequenino da catequese, que ao regressar a casa disse à mãe: "Oh mãe, este foi o dia mais feliz da minha vida." E a mãe ficou assim muito, muito surpreendida. O que é que terá acontecido para ser o dia mais feliz da vida do meu pequeno filho? Então perguntou: "Mas foi o dia mais feliz porquê?" E ele respondeu: "Oh mãe, foi tão bonito, foi tão bom, foi tão divertido que eu não tive tempo para pecar." E por isso gostava agora de chegar a casa e também não pecar durante a noite quando estiver em casa, que é para ser de facto o dia mais feliz da minha vida. E eu acho que proporcionou isso, julgo eu, a todos os participantes. É um momento de vida comunitária, um momento também de caminhada espiritual, e depois este momento também de alegria, de felicidade, de chegarmos a um destino, a uma finalidade. Nós tivemos assim alguns encontros diferentes, ou seja, de manhã e até ao almoço foi um encontro de todos juntos. Cerca de 200 pessoas foram nos autocarros que a paróquia organizou e praticamente 100 pessoas foram pelos seus meios próprios. Por isso é assim uma realidade particular aqui da nossa comunidade e que nós tentamos viver, né, aquilo que somos. E estávamos todos juntos na missa e depois dividimos nos tais grupos, não é? Os mais pequenininhos foram com os catequistas e com alguns pais ou responsáveis, foram para... Fizeram um jogo nos Valinhos. Sim. Sobre as aparições de Fátima. Na prática fizeram o caminho também dos Valinhos até ao santuário. Visitaram as casas dos pastorinhos também. Sim, mas na lógica de conhecer a história dos pastorinhos, que tinham basicamente a sua idade, não é? Por isso, deles também olharem para eles como uma referência possível, não é? De oração, de penitência, de obediência a Deus, como Nossa Senhora lhes ensinou. E acho que foi bom, porque tinham liberdade. Ou seja, foi um dia muito engraçado, porque anunciavam tempestades e coisas parecidas, e chuvas e não sei o que mais, mas de facto só começou a chover quando já todos estavam no autocarro para se virem embora. Por isso foi assim um dia de confiança lá no São Pedro, que também nos auxiliasse para podermos usufruir melhor daqueles lugares que tinham muito poucos peregrinos. De tal forma que é uma das coisas engraçadas, nós quando costumamos ir em maio, junho, que o santuário está cheio, e lá os seguranças têm a preocupação de nós não incomodarmos muito toda a gente, e por isso estão sempre muito preocupados com os vários grupos não fazerem barulho, de não usarmos som, de rezarmos baixinho, de não ficarmos muito tempo a ocupar assim espaços centrais. E bem, porque tem que zelar pelo ambiente geral, não é? E aquilo é um santuário para todos. Tem um ambiente de oração e exatamente, tanto para quem está sozinho como para os grupos todos. Não pode haver. Mas desta vez, como não havia grupos quase nenhuns, ou seja, os grupos eram pequenininhos, nós éramos basicamente potenciados para darmos nas vistas, no bom sentido, ou seja, de facto estarmos todos juntos, passámos todos juntos pelo pórtico, podemos rezar alto à vontade, como é alto, normal, não é? E por isso foi engraçado também, mesmo as pessoas, os funcionários, tanto dos Valinhos como lá da Capela dos Húngaros na Via Sacra, como depois mesmo no santuário, essa atenção particular, mas no sentido de potenciar, não é, estes sinais visíveis de grupos a peregrinarem até Fátima. Por isso também foi bom, tivemos muito espaço para nós, não é? Um ambiente também de silêncio, eu acho que foi bom. Acho que foi bom. Sim, nós fomos com o jovem, portanto havia esse grupo que foi com as crianças, outro que fez a Via Sacra, que foi com o Padre Nuno, nos Valinhos também. Sim. Houve outro dos que fizeram a Via Sacra na Colunata. Sim, porque nós temos, normalmente as primeiras pessoas a inscreverem-se, deixem exagerar um bocadinho na caricatura, são aquelas pessoas que
que não têm saúde para vir à missa ao domingo, mas que são as primeiras a querer ir a Fátima. E Fátima tem que estar às 7 da manhã, as casas de banho é de vez em quando, o comer é o que levam no saquinho, têm que andar muitos quilómetros a pé, mas isso para ir a Fátima não há problema nenhum e vão sempre. Mas nós, de facto, temos de ter cuidado com as pessoas que fisicamente estão mais condicionadas. Por isso, desta vez, fizemos também um programa especial para as pessoas que tinham menos... Sim, porque houve uma vez que nós fomos, foi depois várias das jornadas, vezes, e pelo menos aconteceu-me só uma vez que depois houve uma pessoa que tivemos de chamar uma ambulância, que sentiu mal, sim. e que depois não queria ir na ambulância, e depois, felizmente, se deu para ir num carro e correu tudo bem. Sim. Mas é comum que as pessoas, claro. As pessoas também não se hidratam, também não vão bebendo água assim habitualmente, essas coisas todas, por isso é normal, até mesmo para os mais novos chegarem cá completamente de rastos, então os mais velhinhos, e depois também para termos o passo numa velocidade justa para todos, então criámos um programa na parte da tarde para aqueles que tinham mais dificuldade de locomoção, então fizeram a Via Sacra, mas já na colunata do santuário, por isso passaram a tarde toda no recinto da Cova da Iria, e depois esperaram por aqueles que vinham a pé, né? Uns que fui eu a guiar, a liderar, foi fazer a Via Sacra, e depois voltámos a pé e depois fizemos a peregrinação desde o início da Via Sacra até a Basílica da Santíssima Trindade. Fizemos ali um caminho de oração e de peregrinação, rezando a ladinha dos santos, ou seja, não estávamos sós nesse caminho e tudo mais, e depois juntámos-nos todos. Os jovens foi se calhar o programa mais engraçado. Vocês deviam ter começado mais cedo, que era para poderem fazer aquilo tudo com mais calma. Foram quase os últimos a chegar. Foi, mas era mais independente. Foi uma... Sim, não houve assim muita alternativa, porque depois aquelas confusões é sempre assim, não é? Que estamos a almoçar, depois uns foram ali ao café, outros foram qualquer coisa, e então quando uns começavam a sair é que começava assim a grande movimentação. E efetivamente só assim o grupo mais maior destas idades, que na maioria vinham todos mais ou menos do mesmo grupo, juntámos-nos à frente da igreja e partimos a pé, fomos a pé até aos Valinhos. Nos Valinhos visitámos a casa dos pastorinhos, mas coincidiu com a entrada das crianças também na casa dos pastorinhos, portanto demorámos um bocadinho mais tempo. Portanto não foi só o sairmos mais cedo, foi também o timing que acabou por ser descoordenado, porque como as crianças foram de autocarro até lá, chegaram primeiros, mas o primeiro foi quase a mesma altura que nós que fomos a pé, que não era assim tão longe. Sim. E então tivemos depois à espera um bocadinho. Íamos tendo estações, que pedimos a uns casais aqui da paróquia para ir preparando essas estações. Eu ia confessando atrás, portanto eu estava disponível para as confissões, e depois dizia sempre qualquer coisa também de acrescento em cada estação. E visitámos a casa de Francisco de Jacinta, da Lúcia, fomos ao Poço do Arneiro, onde apareceu o anjo, fomos até ao sítio onde apareceu o anjo, na Loca do Cabeço, já nos Valinhos, fomos até ao Calvário dos Húngaros, onde tirámos uma fotografia espetacular. Se calhar posso mandar para o Padre Nuno ver se consegue por aí, ou até estar a pedir mais. Não, deixa lá ver quem é que me mandou isto. Mandou-me... Por acaso não sei se consigo agora, porque eu já apaguei os programas todos. Já não dá para pôr? Sim. Então pronto, fica para outra. Onde tirámos a foto lá com o grupo e que depois, sim. Portanto, foi uma peregrinação de facto até ao santuário à volta do tema do perdão. Isto do perdão porquê? Porque podes mandar para o teu mail a fotografia se quiseres. Para o meu mail? Sim, está aqui a tua conta. Então posso ver se... no teu WhatsApp. Tens o WhatsApp? Sim, estou a ver se me lembro quem é que me mandou a foto. Não. Queres fazer aqui a corzinha do... Pois, aí tenho de... Assim, mas por isso tenho que me lembrar onde é que está. Como é que isto sai assim? Então, na prática, os jovens o que fizeram foi de facto uma peregrinação, foi uma mini peregrinação. Aquilo que nós fazemos quando vamos a pé ao santuário é a caminhada, e depois entre paragens temos assim pontos de reflexão, pontos de oração, e pronto, irmos a andar, irmos a caminhar até Fátima, neste caso. Por isso vocês andaram cerca de 7 km. Na prática é assim uma meia-manhã ou um meio-dia de uma peregrinação normal, e foi, acho que foi bom, porque peregrinar
faz-nos sempre bem. Aliás, houve vários adultos que quiseram ir com os jovens, exatamente nesta lógica de fazer uma peregrinação a pé a Fátima, assim mesmo que fosse só numa manhã ou numa tarde. Vamos ver, nós todos os anos vamos aprendendo também com a resposta das pessoas. Eu acho que este ano foi relativamente equilibrado, mesmo sendo muito mais desafiante. Na prática temos que organizar 4 peregrinações a Fátima. Pois, aquilo que estava mais complicado para nós organizarmos estas coisas era o almoço. Porque às vezes há pessoas que não trazem almoço partilhado ou vão, bem, pronto, e como é muita gente, às vezes há várias vontades diferentes. Claro que a nossa proposta é, temos aqui o almoço partilhado, mas pronto, estamos longe assim do centro, onde há muitas coisas, onde podem ir buscar qualquer coisa para partilhar ou assim. E às vezes as pessoas estão logo a contar com isso. Não levo nada, mas depois compro lá. Pronto, aí era um bocadinho o ponto difícil de coordenar com isto tudo, mas acho que correu bem. Já encontraste a fotografia ou não? Ainda não, estava aqui à procura. Então manda para ti mesmo, que é para aparecer logo aqui no princípio. Que eu não me lembro bem quem é que pode ter. Bem. Mas vai aparecer, sim. Agora. Para mais, a maior parte das pessoas não vê as fotografias, mas pronto. Eu acho que vê, há muita gente que vê isto pelo YouTube. Mas pronto, e foi bom. Depois acabámos todos juntos na Igreja da Santíssima Trindade. E na Igreja da Santíssima Trindade fizemos as orações pelo Papa, rezámos o Credo. Não, por acaso não foi a caminho de lá que nós rezámos o Credo. E passámos depois pelo pórtico que há lá, no fundo é mais um símbolo, não é propriamente uma porta santa no santuário. E fizemos uma consagração à Nossa Senhora junto à capelinha das aparições. E depois, quando entramos no autocarro, começou a chover. Pois, e eu estava a pé para ir buscar o meu carrinho e apanhei um bocadinho de chuva, mas foi só para refrescar as ideias. Portanto, pareceu que estava tudo bem coordenado para não chover, e de facto não choveu. Boa, então nós já falámos demais de Fátima e do retiro e tudo de Fátima, sim. Assim rapidamente pelas outras coisas que faltam. Os jovens, a formação para os campos, para os animadores dos campos. Sim, mudámos um bocadinho o formato este ano. Normalmente tínhamos várias quartas-feiras e pensámos que não, olha, vamos concentrar assim num dia para todos, também para nos vermos a todos e dar um bocadinho mais de sentido de missão conjunta, que quando vamos só uma noite vamos lá ouvir e pronto, não é? Acaba por não ser, quando é assim um dia há tempo para mais conversa e para nos conhecermos melhor e também para aprofundar um bocadinho mais as coisas. Portanto assim foi um sábado e nesse mesmo dia de sábado à noite tivemos os Now Talks, que já é a terceira vez que se faz, é um ciclo de testemunhos com várias pessoas, como estamos no ano da esperança, no Jubileu da Esperança. Foram 6 testemunhos sobre diferentes situações e a esperança no meio de cada uma dessas situações. Eu sou, como é que se diz, sou enviesado, mas acho que correram muito bem. Foram todos testemunhos muito, muito, muito bons e inspiradores, de histórias completamente normais que podiam ser um de nós. Portanto, não foi assim uma coisa só de super-heróis em que às vezes ouvimos e que são ótimas e vemos a graça de Deus a agir, mas parece que não tem nada a ver connosco. Não já encontrou aqui a foto, já vai passar a foto de Fátima, mas e partilho aquilo que eu depois mandei aos jovens a agradecer, que eles organizaram praticamente tudo. Nós ajudámos só a facilitar algumas coisas, mas que foi para nós foi ótimo, para nós padres, porque de repente deram-nos 6 histórias para ilustrar as homilias do dia a seguir. Pronto, foi assim. Foi? Portanto, não era 6 histórias, não falei dos 6, mas peguei num testemunho em cada uma das missas e falei, como falava de conversão, ajudava, né? Dava assim qualquer coisa de mais concreto e mais próximo para falar. E de facto eram inspiradores, que era coisas como, bem, assim, a esperança no meio da desesperança e na falta de saúde mental ou no meio de depressões, a esperança no meio de adições, seja a drogas, seja até a pornografia, que, bem, se formos a ver os números, depois quem partilhava isso lá, quem dava esse testemunho, se formos a ver os números gerais, é uma coisa que não é assim tão longe e está mesmo aqui ao lado, ou seja, acontece com cerca de, se não me engano, mais de 70% das pessoas já se depararam com este tipo de realidade e não sei, desses 70% não sei quantos que cria verdadeiras dependências. Portanto é uma coisa bastante real e que afeta bastantes pessoas aqui hoje, não é assim uma coisa apenas marginal. E outros testemunhos também de infertilidade, tanto casais que casam com a expectativa de ter uma família e ter muitos filhos e depois durante vários anos não têm e depois
graças a Deus, que aconteceu terem, ou até testemunhos de quem, isso algumas pessoas disseram que gostaram particularmente, de quem vive no fundo como solteiro, que não fez uma consagração especial porque não teve vocação para isso, não se casou porque também não aconteceu, e então, e como é que se vive nessa situação e viver com alegria, com paz e sabendo que isso também é até um chamamento de Deus que nos chama a viver, dizia a pessoa, gerindo o metro quadrado que nós temos diante de nós, que às vezes ficamos sempre à espera de qualquer coisa mais que vem e esquecemos que Deus agora colocou-nos num sítio para dar glória a Deus e ajudar a salvação do mundo aqui, onde eu estou. E bem, portanto acho que foram testemunhos bons e inspiradores. Mas pronto, se calhar mais sobre isso podemos falar no futuro ou até convidar um ou outro para fazer aqui um programa de podcast. Mas íamos falar agora então da Quaresma. Sim, a Quaresma, nós estamos mais ou menos a meio do tempo da Quaresma. Aliás, esta próxima sexta-feira da semana 3, mesmo para marcar o meio da Quaresma, o Papa Francisco instituiu a chamada 24 horas para o Senhor, ou seja, um tempo assim um bocadinho de avaliação do tempo da Quaresma até agora e depois também de revitalização da disponibilidade, né, para os últimos dias, para as últimas semanas do tempo da Quaresma, e por isso darmos um tempo particular de oração, de jejum, até porque é o da abstinência, porque é sexta-feira, e depois também na sexta-feira na prática das obras da misericórdia, e se calhar antecipamos um bocadinho essas 24 horas para o Senhor, aproveitando os tons, os temas dos primeiros domingos da Quaresma, para servirem também de um certo exame daquilo que tem sido a nossa caminhada quaresmal, para depois nos empenharmos para esta última volta ao estádio, que são as últimas 2-3 semanas do tempo da Quaresma até à Semana Santa. Então, o que é que querias assim, sublinhar assim, destes 4 pontos, se quisermos, destes 4 etapas, 4 passos? Bem, não queria propriamente contar a história toda outra vez, que há sempre um bocadinho essa tentação, e eu penso sempre que estou a começar uma homilia de domingo, acho que ajuda a situar um bocadinho, mas também não ser demasiado chato, mas ajuda-nos a ver que isto tem toda uma lógica e que nos inserimos nessa lógica para viver melhor aquilo que é o caminho de Jesus e fazer esse caminho de Jesus o nosso caminho, também neste caminho de passar pelo deserto e chegar até à Terra Prometida. E se calhar só então esquematizar só com pontos principais e uma atitude principal de cada domingo aquilo que vivemos até agora. Então, começámos com quarta-feira de cinzas, onde impusemos as cinzas, e creio que a primeira atitude básica e fundamental é a humildade, não é? Como é que diziam as respostas de quando se impunha as cinzas, ou quando se impunha as cinzas, o que é que nós ouvíamos? Lembra-te que és pó, ou pós has de voltar, arrependei-vos e acreditai no Evangelho, não eram assim as duas respostas possíveis? E que lembrava isso, ou seja, que tudo o que nós temos é graças a Deus. Ou seja, nós somos necessitados de Deus e sem Ele somos aquelas cinzas que nós impomos na cabeça. Portanto, assim, a humildade que as cinzas nos lembram. Poucos dias depois, temos logo o primeiro domingo, onde ouvimos as tentações de Jesus no deserto, em que põe-nos diante do inimigo, por um lado, ou seja, daquilo que nos afasta de Deus, de todas aquelas tentações que ouvimos de Jesus a passar pelo deserto, e ao mesmo tempo depois o remédio, a palavra de Deus, não é nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E portanto, se calhar assim uma atitude para isto seria a obediência àquilo que é a vontade de Deus, não é? Ou seja, uma pessoa responder àquilo que a palavra de Deus nos convida diante das tentações. E saber que neste caminho há tentações, não é só que estamos em tempo de Quaresma, olha que bom, mas vai ser tudo fácil. Não vai ser tudo fácil, não é? Portanto, é um período de tentação. E é precisamente na tentação que também uma pessoa vai superando e vai se unindo mais a Jesus, ou que melhor, que a graça de Deus vai vencendo em nós quando nós dizemos o nosso sim diante das diferentes lutas que aparecem. Segundo domingo, temos a transfiguração de Jesus, onde com Pedro, Tiago e João ele sobe ao monte e transfigura-se diante deles, aparece Elias, aparece Moisés e aponta-nos sobretudo para a finalidade, ou seja, a transfiguração dá-se depois de Jesus falar da cruz e daquilo que tem de fazer em Jerusalém, de entregar a vida, e eles ficam um bocado desanimados, mas aponta-nos, também lembra-nos neste caminho da Quaresma, de que
o final é esta transformação no homem novo, não é só a morte, não é só aquilo que leva ao fim da vida de Jesus, mas depois vem a sua ressurreição. E para nós também não é só uma caminhada de 40 dias, mas depois vem os 50 dias da Páscoa para, no fundo, celebrar e viver a vida nova do ressuscitado. Portanto, se calhar, assim, numa palavra, neste segundo domingo, a finalidade, não é? Para onde é que estamos a apontar. E por último, aqui o terceiro domingo, que aponta para a conversão. Que neste ano ouvimos Jesus a contar a história da torre que cai e mata 18 pessoas, e que depois diz, se vocês não se arrependerem, também vão morrer do mesmo modo, e de Pilatos, que mandou matar uma série de pessoas e que o sangue deles foi misturado com o sangue dos animais que eram oferecidos em sacrifícios, e volta a dizer, se não vos arrependeres, também morreis do mesmo modo. No fundo, não estava a ameaçar ninguém de morte propriamente, mas estava a lembrar-te de que, de facto, nós precisamos nos converter, não é? Precisamos nos voltar para Deus e viver a vida nova do ressuscitado. Portanto, voltar a nossa face para Deus e deixar que Ele nos chame e nós possamos responder à sua chamada. Neste domingo também não deixa de terminar com a parábola da figueira, como quer dizer que essa conversão, essa mudança de vida para dar fruto, é já também a ação dele em nós, não é? É ele que cuida, faz assim um buraco à volta para colocar adubo, para cuidar da figueira, que é para ver se ela volta a dar fruto, para não ser cortada e queimada. E a paciência que Deus tem connosco e que vai estar sempre do nosso lado. Nós não estamos tipo nós contra Deus a fazer braço de ferro a ver quem ganha no final, ou a empurrar uma pedra pesadíssima a ver se... Não, Deus está do nosso lado, assim como vemos nessa parábola que depois Jesus contou. E bem, este é um bocadinho o percurso destes primeiros 3 domingos, e que agora com o domingo da alegria vai entrar numa nova fase e que vamos comentar depois no próximo episódio. Sim, vai aproximar-se cada vez mais do mistério da Páscoa, né? da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso vai pouco a pouco, não é? Ajudar-nos a preparar esse momento da vida do Nosso Senhor. Mas depois fica, se calhar, para cenas dos próximos episódios. Quanto mais não seja isto que sirva de desafio também para que a atenção à liturgia, nomeadamente à liturgia da palavra, nas celebrações dominicais, não fiquem só, e só com algumas aspas, não é? Por cada domingo, de uma forma separada de todos os outros, mas que a gente também possa fazer esta caminhada, não é? Este caminho assim dos tempos litúrgicos, tanto da Quaresma agora como depois na Páscoa. Se forem a reparar, depois na Páscoa aquilo também tem uma lógica sequencial, não é? Em primeiro lugar celebramos de facto essa ressurreição de Jesus, não é? Na oitava Pascal, com as aparições do ressuscitado, e depois no Evangelho de São João a ensinar-nos qual é que é a vida cristã, qual é que é a vida nova do ressuscitado, pelo batismo, pelo testemunho da nossa fé, pela participação na Eucaristia. Por isso depois vamos ver isso também na própria liturgia da palavra dos domingos. Sim, nos domingos e mesmo agora na Quaresma, se forem à missa durante a semana ou lerem as leituras durante a semana, vão ver que também que é um itinerário espetacular, não é? Ou seja, que isto muitas vezes é aquela arca do tesouro que, como a Quaresma tem estas leituras próprias e que vai-nos apontando para estes temas cada vez mais aprofundados, sim, é um tesouro. Vamos tendo sempre cada tesouro, seja das primeiras leituras, seja depois do Novo Testamento, ou, no fundo do Evangelho, em que vê-se Jesus a atualizar isso que tinha acontecido no Antigo Testamento. E é que se vê a grande riqueza também de todo este itinerário que vamos fazendo, e pronto, e tira-se assim os grandes clássicos, não é? Os grandes clássicos da história da salvação bíblica. Vamos relembrando-os todos aqui na Quaresma, e é espetacular. Muito bem, então sim, que esta leitura assim da caminhada já feita comunitariamente, não é? Nos ajuda a ver, a avaliar se a nossa caminhada pessoal, se a nossa caminhada interior também tem dado esses passos, não é? E recomeçar, ou continuar, ou esforçarmos ainda mais para que esta última etapa, não é, da vida, da caminhada quaresmal, possa de facto dispor-nos a reconhecer e a acolher melhor Jesus também na forma como celebramos os mistérios da Páscoa. E aproveitemos esta sexta-feira, nas 24 horas para o Senhor, de sexta para sábado, para dar esse tempo ainda mais dedicado. E rezar mais. Sim.
ir à confissão, se for o caso, Sim. ou fazer propósitos agora para a segunda parte da Quaresma. E se calhar fazemos já a publicidade de duas coisas, não? Força. Primeiro não sei o que estás a dizer, mas acho temos que sim. agora também o retiro de Quaresma em etapas às quartas-feiras, nas quartas com graça na Misericórdia, em que vem cá o nosso novo bispo auxiliar, Dom Rui Gouveia, e que vai pregar 3 quartas-feiras, mais uma vez para nos ajudar então neste caminho com mais vigor. Sim, ele vai, pelo menos o tema é o tema da mensagem do Papa para a Quaresma. Caminhamos juntos na esperança. E pronto, depois há de aplicar esse tema, não é? Esse tom para a Quaresma em várias dimensões da nossa existência. Já ele mandou assim os títulos assim de uma forma muito sintética, mas que é qualquer coisa: casa, cidade e vida, talvez, não sei. Sim. E depois temos também o nosso dia de confissões cá na paróquia, no dia... Que é na Terça-feira Santa. Na Terça-feira Santa, portanto vai ser dia 15. 15, não é? 15 e dia 16, se não me engano, temos depois as quartas com graça, mais uma vez com confissões, como já é habitual. Mas pronto, dia 15, aqui na paróquia, das 9 da manhã até às 11 da noite, vamos ter o nosso dia de confissões. Sim. E vamos ter na quarta-feira uma celebração penitencial. Sim, na quarta-feira santa, que é uma quarta-feira à noite, continuamos com as quartas com graça, ou seja, aquele tempo da noite. É engraçado que as pessoas, e bem, ou seja, estão cada vez mais empenhadas, não é? Espero que não seja só para incomodar o juízo dos padres, mas seja de uma forma sincera, que a igreja possa estar mais tempo aberta, para poder chegar a mais pessoas, com outras disponibilidades horárias. E pronto, e vemos agora com a primavera a chegar e com o bom tempo a chegar, e vamos nos esforçar, se houver voluntários para isso, de manter a Igreja da Misericórdia mais tempo aberta, mas pronto, mas enquanto não for o caso, vamos aproveitar ao máximo as quartas-feiras à noite para fazermos esta caminhada também de igreja, e na Semana Santa vamos fazer uma celebração penitencial comunitária. Na prática é, mesmo para aquelas pessoas que não podem aproximar-se do sacramento da reconciliação, com a graça sacramental da absolvição, podemos fazer todos juntos, não é? Diante da palavra de Deus, fazemos o nosso exame de consciência, rezamos a Deus por perdão, e rezamos a Deus que nos continue a dar força e ânimo para não desanimarmos nesta caminhada de conversão pessoal. Por isso, mesmo para aqueles que não conseguiram aproveitar todos os momentos que até à quarta-feira santa houve de disponibilidade para a confissão individual, mesmo nesse dia, com a celebração comunitária, haverá também padres disponíveis para a confissão individual, mas não deixem para a última, vão aproveitando. Todas as quartas-feiras há padres para confessar lá na Via Sacra, todos os dias há padres para confessar aqui perto das horas das missas. Nas paróquias da Vigararia também vai havendo esses tempos agora na Quaresma, variados de manhã, à tarde e à noite, em todos os dias da semana para as confissões, inclusive cá em Cascais será na Terça-feira Santa. E depois na Quarta-feira Santa, lá nas quartas com graça, à noite, faremos essa celebração penitencial comunitária. Por isso, a confissão se quisermos, é a expressão, não é, do tempo da Quaresma. É a confissão para depois podermos receber a comunhão em estado de graça, e essa comunhão com o Nosso Senhor manifestar-se na nossa forma de viver. Então, queres terminar hoje? Já não, ainda já temos quase... Falta aqui a terceira parte. Estamos aqui no computador, está 38. Boa, então chega para apresentarmos o livro que íamos apresentar. Às vezes as pessoas vão pedindo, não é, que demos uma sugestão ou outra e que depois até gostam. Mas um livro que nós recebemos agora há pouco tempo e que vai estar aqui também disponível na paróquia para quem quiser. É uma 7ª edição já de um livro que eu lembro-me que foi um livro que eu li depois da minha primeira missão país que eu fiz mal cheguei à Universidade Católica. O livro chama-se Todos os Caminhos Vão Dar a Roma, e que é de um americano e de uma americana chamado Scott e Kimberly Hahn, é um casal, e que conta um percurso de alguém até chegar à Igreja Católica. Esse alguém que começou, digamos assim, longe da fé primeiro, e depois de raízes... está a aparecer aí na câmara? Estou a tentar, sim. Depois de raízes protestantes, foi aprofundando a sua fé, sentiu-se chamado a ser pastor, foi estudar num seminário, um seminário protestante, aprofundou a Sagrada Escritura, e depois, enquanto era pastor protestante, foi aproximando-se cada vez mais da Igreja Católica,
e conta aqui. Portanto, conta aqui o seu testemunho de tudo aquilo que aconteceu até finalmente então se converter e ser admitido na Igreja Católica. Ele primeiro e depois ele e a mulher. Todos os medos que tinha, todos os desafios. É muito engraçado porque vê-se uma história. É uma história como acontece, com altos e baixos, com desafios, assim, barreiras que por um lado, não nos vamos identificar com tudo aquilo que ele conta, porque não somos um teólogo de primeira, como é o caso deste Scott Hahn, mas outras coisas muito humanas que vemos, assim, o que é que ele há de pensar, não é? Mas eu ainda não percebo totalmente isto aqui, e os certos saltos de confiança que uma pessoa faz, mesmo quando não percebe ainda tudo. E eu gostei imenso. Para mim foi, assim, daqueles livros essenciais também para depois abraçar totalmente aquilo que era a fé católica e perceber que vale a pena e que com muitas dúvidas que eu tinha com 18 anos, este livro também ajudou a esclarecer, pelo que recomendo. Todos os caminhos vão dar a Roma, o nosso percurso até ao catolicismo, do Scott e da Kimberly Hahn. Sim, o original também tem uma expressão muito bonita, que é o Home Sweet Home, não é? Que é um ditado popular inglês, não é? Que, manipulando uma das letras, que é lar doce lar, como nós diríamos em português, mas o Scott e a Kimberly Hahn puseram Roma... doce lar, qualquer coisa do género. Mas como nós temos uma expressão também bonita, todos os caminhos vão dar a Roma, então foi assim, foi aplicado. Sim. Já leu o livro? Ali quando saiu, logo. Sim, ou seja, por isso, sim, este é um daqueles que eu chamo clássicos, não é? Clássicos da nossa era, porque este livro nunca perde a atualidade, está muitíssimo bem escrito por alguém que tem capacidades também retóricas muito acima da média, por isso é muito bonito e muito fácil de ler, e alguém que se converte não porque se quer converter à partida, não é? Mas como alguém que quer fazer um caminho sério, não é? De descoberta da verdade. E ele era biblista, ou seja, conhecia muito bem a Sagrada Escritura, por isso leva a palavra de Deus a sério, tem um conhecimento aprofundado da Sagrada Escritura, por isso é um caminho de quem fazendo perguntas e querendo levá-las a sério. Ou seja, há aqui uma citação que não sei se vem no livro ou não, que eu já li isto, não sei, há 20 anos, não sei, já ou mais, eu estava no seminário ainda, por isso já foi há muito tempo mesmo, mas tem aqui uma citação que é do prefácio do Scott e da Kimberly, que diz: o falecido arcebispo Fulton Sheen, que foi arcebispo de Nova Iorque e que tinha também um programa de anúncio do Evangelho muito famoso nos anos 50, 60, julgo eu, escreveu um dia: talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiem a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõem que é a Igreja Católica. Por isso também é um caminho de verdade, até mesmo para nós, naquilo que é o testemunho, que é o anúncio, que é a defesa da nossa fé, sabermos que às vezes há más ideias que se têm sobre a forma como a Igreja vive e qual é que é a verdade da sua doutrina, e que pode também ajudar-nos, não é? Para nós que se calhar nunca fizemos essa pergunta, porque nascemos nesta fé, mas para alguns que desconhecem e que às vezes possam ter preconceitos, então também pode ajudar, não é? A falarmos sobre a verdade que a Igreja serve e anuncia, e não apenas sobre ideias ou suposições. E depois termina também aqui na apresentação do prefácio a citarem o Chesterton, quando ele diz: se realmente vale a pena fazer alguma coisa, então vale a pena fazê-la a todo o custo. Por isso, se é mesmo para fazer, então é para fazer independentemente do que custe. E só alguém apaixonado e sem medo da verdade é que depois adequa a sua vida como resposta e como adesão à verdade, e não vai encontrar apenas coisas que lhe sejam previamente favoráveis ou que sejam previamente bem compreendidas ou bem aceites, só para aquilo que é para conformar a sua vida. E nós acho eu, género humano facilitista e confortista, por assim dizer, às vezes também é a forma como vivemos.
E se vivemos isso, se calhar, nos nossos combates políticos ou clubísticos ou de simpatias e de amigos e de inimigos, não faz sentido vivermos isto em relação a Deus. E por isso é bom nós termos esta consequência ao descobrirmos a verdade, então adequarmos também a nossa resposta de fé e depois também de abandono e de confiança. Sim, porque ele arriscou tudo, não é? Porque uma pessoa sendo pastor protestante, se converte ao catolicismo, deixa de ter meios de fica sem meio de subsistência, não sabia como é que havia de subsistir. Porventura seria também mal recebido. Ele, sim, e ele diz logo no início que se assumia como um devoto anticatólico, não é? Ou seja, que ele achava que a Igreja Católica era idólatra, não é? Portanto, bem, leiam um livro, depois percebem porquê. E pronto, e portanto via com caridade os católicos, mas via-os drasticamente errados. Sim, na prática ele percorre assim, alguns fundamentos da doutrina da Igreja, não é? da Sagrada Escritura, a forma de interpretar e não de a manipular. Depois também o lugar de Maria na vida da Igreja e o papel dos sacramentos como a ação presente, não é? da ação da graça de Deus na vida dos fiéis. Basicamente são estes três grandes polos, além depois de facto de participação num corpo cujo representante da cabeça, não é? cujo sinal de unidade e de presidir à caridade é o Santo Padre. Por isso também falar de Roma nesse sentido de a Igreja não se basear nem se sustentar só na pequena comunidade, não é? com muitas cabeças, mas pertencermos a um único corpo que é a Igreja de Jesus. Por isso eu ainda não folhei, o livro chegou agora nestes dias e eu só fiquei logo com porque este é daqueles que nunca vai envelhecer, vai ser usado muitas vezes também nas nossas propostas de leitura para as pessoas, mas porventura vou relê-lo agora outra vez, já que ouço os podcasts dele, já que li também outros livros dele, já catolicíssimo, não é? E olhar para a Eucaristia, por exemplo, e para outras, já não me lembro quais é que foram os que fui lendo, mas se calhar voltar a ler o primeiro, imaginá-lo ainda mais novo, imaginá-lo nestes primeiros passos. Eles têm 6, 7 filhos? Não sei se 6 ou 7, mas 6 ou 7. Nesses 6 ou 7 tem um padre, não é? Tem um padre, sim. E não sei se não tinha uma filha também numa vida religiosa, mas tem assim, entretanto também se foram abrindo à vida, que é normal, e a forma como viveram a sua fé em família. Ele converteu-se primeiro que a mulher, mas depois a mulher também se converteu com ele, e pronto, e tem uma família católica. Tem 6 filhos, está aqui a dizer no site. Ele tem um site, pelos vistos. E pronto. Sim. Father Mike... não, calma. Mas há um que é padre, de certeza. Tem um padre lá na diocese de Steubenville, se não me engano. Que onde ele é professor também. Dois eram seminaristas em Steubenville. Por isso um já acha é padre e o outro está para ser, neste momento. Sim. É bom, procurem, se quiserem, passem por cá, aqui pelo Centro Pastoral. Se vos der interesse, se dominarem mais ou menos o inglês, ele tem uma voz muito fácil, muito radiofónica, muito bonita de se ouvir, e tudo o que tem a ver com a Sagrada Escritura, ele é um dos mais proeminentes exegetas da Sagrada Escritura, que é muito bom. E tem um instituto lá na Universidade de Steubenville, onde ele é professor, que é o St. Paul Center de Teologia Bíblica, onde tem vários recursos para tudo, desde ajudas para os padres para preparar homilias, desde aprofundamentos da fé, portanto, se quiserem depois ver, se cá podemos pôr até na descrição. Acho que já falámos disto no passado, não é novidade. Acho que fica agora para aqui. Sim. Então vá, queres despedir? Já chegámos estamos a chegar aos 50 e então pronto. Está mais do que na hora. Fica para a semana depois o resto. Então podem enviar comentários, não sei, sugestões, o que quiserem para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org, e para a semana há mais, falaremos da paixão e da ressurreição de Jesus. A Semana Santa, sim. E vamos a isso. Se Deus quiser. Saúde. Bom caminho de Quaresma. Bem.